Basta encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar com o meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe dor a pele ao gosto de te ver ao sol e de te ver entrar no mar. Tua pele toda mostrando ajuda. Gosto de ficar ao sol e de olhar minha ajuda. De perto de você entrar. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE, no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa, e a sua página pessoal aí no Facebook, que também está fazendo o mesmo. Obrigado, tá? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados, Sintigrace e Sindicato dos Bancários. 10 horas, 3 minutos. O comando é dela, Marina Valente. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a você que está nos acompanhando no Facebook ou então aí através das nossas rádios parceiras. Segunda-feira, vamos começar com energia. Está quase chegando aí a época dos feriados. A gente vai segurando a onda, porque a gente depois tem que repor as energias, porque ano que vem, pelo visto, vem muita luta ainda pela nossa frente. Muita água vai passar aí debaixo da ponte. Né? Nossa, mãe. Podia afogar essa água também, não podia não? Uma afogadinha assim básica. Não dá não? Bom, nós estamos aqui nessa segunda-feira com a vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a DUFCE, né? A nossa querida Helena Serra Azul, queridíssima, militante, inclusive, tem uma história de luta muito importante contra a ditadura militar, né? Aliás, ela era conhecida também como Helena Concentração, né? Tem uma história muito bonita sobre isso também. Eu vou perguntar, Helena, antes de a gente falar da questão das universidades públicas, depois eu vou conversar com você também um pouquinho sobre isso, porque acho que nós estamos num momento onde, infelizmente, ideias fascistas estão ressurgindo no nosso país, então a gente precisa mostrar a face daqueles que combateram a ditadura, porque muita besteira tem sido dita. E para quem não sabe, a Helena, além de ser professora da universidade, tem uma carreira médica, foi casada com o nosso querido Chico Passeata, né? E uma história de amor dentro da luta, muito bonita dos dois. Então, eu acho que é importante você, ouvinte, que ajuda a gente a combater aí esse povo que está com esse negócio de volta à ditadura, saber dessas histórias para poder dizer, olha, vocês não sabem nada do que vocês estão dizendo. Mas a gente vai conversar, na verdade, hoje sobre a questão dos ataques à universidade pública nesse país. A gente, inclusive, na semana passada, não foi, ô produtor? A gente esteve aqui com o pessoal do Sindius, né? Já descobrimos uma banda de coisa triste, não foi, Jonathan? Saímos com o coração pesado. Infelizmente. Né? Então, se a questão das estaduais não está boa, as federais está mais complicado ainda. Então, não deixem de mandar aí
sua pergunta, o seu questionamento, o seu oi, o seu alô para o nosso programa, porque vocês também fazem parte desse programa, vocês são comentaristas, vocês são parte da nossa atuação para derrubar aí, ou tentar furar um pouco essa grande mídia. Hoje nós estamos sem a nossa comentarista do dia, a professora Sandra Helena não pôde estar com a gente, mas vai tocando barco com a ajuda de vocês. A gente já está aqui com a Beth Silva dizendo bom dia, Beth. A Lígia Castro Holanda dizendo bom dia, no aguardo. Aí ela falando que seu histórico de luta é muito importante, Helena. E o Souza Júnior dizendo, muito bem-vinda, Helena Serra Azul, grande guerreira da luta popular. E aí nós vamos dar um bom dia aqui, Helena. Bom dia, Helena. Bom dia, Marina. Bom dia aos ouvintes. Eu queria agradecer esse espaço, né, que é um espaço exatamente da luta dos trabalhadores, né? Então, importantíssimo a gente ter uma mídia alternativa, porque realmente, do jeito que a coisa está, você veja uma manifestação que consegue barrar o projeto na Argentina, a gente não ouve praticamente nada na grande mídia. Então, eu acho que é isso aí, a gente tem que ocupar esses espaços. Vocês têm essa grande iniciativa, né? Então, louvar, né? E obrigada. Parabenizar, porque realmente a gente tem que ter esses espaços alternativos, né? E que tem que ser multiplicado, né? Com certeza. Aliás, você falando da Argentina, coisa bonita eles lá barrando aquela reforma. Eu acho que é a única forma, viu? Que a gente tem. A única não, mas a principal. Não digo que seja a única, mas a principal. O povo que adora concorrer com o futebol argentino, eu quero dizer que a gente está perdendo de 7-1. Pelo menos na luta popular, né, Jonathan Neto? Bom, vamos ao nosso giro de notícias. Democracia no ar. Atitude popular. Giro de notícias. Mais um trabalhador sai endividado após uma decisão judicial com gosto de reforma trabalhista. Uma juíza do trabalho de Canoas, Rio Grande do Sul, deu vitória de causa à empresa e obrigou o trabalhador a pagar R$20 mil de honorários ao advogado patronal. A causa foi movida pelo devido ao almoxerife ter sofrido um acidente de percurso em 2011. O ônibus da empresa esqueceu de buscar o trabalhador e esse foi obrigado a usar a própria moto. Durante o deslocamento, ele foi vítima de um acidente de trânsito que o incapacitou por vários meses e, ao voltar ao trabalho, teve várias restrições até sua demissão em 2015. Na avaliação da juíza, o responsável pelo acidente não é a empresa, e sim o motorista do carro que atingiu a moto. Para a juíza... Não é, Jonathan? O Jonathan fez até um ixo aqui. Eu tô aqui... Eu não sei o que é pior, se é a decisão do juiz, se é o reforma, porque, enfim... É segunda-feira, pode acordar. Isso mesmo que você ouviu. Vamos em frente. Mas, enfim, para o juiz, o acidente só existe quando há relação entre a atividade laboral e o acidente. Mas estava indo para a casa dele, né? É irrelevante entre aspas, né? Ela diz, é irrelevante na espécie o fato de o ônibus ter ou não passado na casa do autor. Porque quando dito acidente, também poderia ter ocorrido com o ônibus em que os empregados da reclamada são levados ao trabalho e ainda assim a reclamada não teria responsabilidade. Teria, pela antiga lei do trabalho, né? Visto que decorrente do descuido do outro motorista que acessou a via principal em confronto com outro veículo que já transitava nessa mesma via. A juíza é uma pessoa confusa, você pode ver pela fala dela. O pagamento dos R$20 mil ficará suspenso por 2 anos até que o trabalhador tenha recursos para arcar com o valor, né? Porque R$20 mil não nascem árvore. Caso a empresa seja incapaz de demonstrar que o almoxerife tenha recursos, a dívida será cancelada. Eu acho que ele não vai ter, né? Alguém que trabalha no almoxerifado tirar R$20 mil no bolso. O advogado do trabalhador entrou com recurso da decisão. Enfim, e o recurso, o pobre do trabalhor, eu não sei, o nosso produtor está se acabando de rir aqui mesmo. Desgraça pouco é bobagem, né? Não? O Jonathan Neto, como é que... Meu filho, olha só, se o ônibus da sua empresa faltar a partir de agora, graças à reforma trabalhista, você já sabe o que você faz, fica em casa. Vai ser demitido, porque, enfim, a reforma trabalhista agora não segura mais ninguém, mas...
A Beth está falando, Democracia no Ar, o programa que deixa você informado e conscientizado. Obrigada, Beth. Core para você, querida. O aumento do valor do gás de cozinha faz com que as famílias... Eu nem pedi a vinheta, olha, eu estou fora de chão aqui. Giro de notícias. O aumento do valor de gás de cozinha faz com que famílias voltem a usar lenha para cozinhar alimentos. Eu vou começar a estocar a minha. O Jornal Brasil de Fato realizou uma reportagem que afirma que as famílias na Paraíba voltaram a usar lenha. Maria da Costa, moradora de Aroeiras, na Paraíba, afirmou ao jornal, abre aspas, com o aumento no preço do gás, a população volta a cozinhar com lenha que não vai demorar muito para todos estarem na lenha de novo. Não tem condição. O gás está R$ 75,00 e subindo, viu, dona Maria? Dona Maria da Costa. Dona Maria da Costa, o gás está subindo, né? Ou é isso, ou a gente vai começar a comer sushi. Não comer cru, né? Porque, não sei por que o Temer cozinha. A matéria também... Não deve cozinhar também, né? A matéria também cita o caso de Luzenir Pinto da Silva, moradora do município de Paranamá, que é mãe de 3 filhos e que afirma que tem acordado às 4 horas da manhã todos os dias para buscar lenha, a cerca de 15 quilômetros da sua casa. A situação não é boa porque, além dessa dificuldade, o produtor, tá difícil, toda eu, como mãe de família, tenho que trabalhar e passo o dia me sentindo mal, com dor de cabeça, zonza por não dormir direito. O gás aqui para nós está a R$ 75,00. Não tem como usar, não tem mesmo não. Enfim, como o Temer chupa sangue, ele não sabe o que é gás de cozinha. Vamos lá. Mais uma notícia da... Atitude Popular. Giro de notícias. A CUT publicou no seu site, no dia 15 de dezembro, a pesquisa CUT Voz Populi para presidente da República. A pesquisa realizada entre os dias 9 e 12 de dezembro indicou que Lula teria 38% dos votos na pesquisa espontânea. Eu preciso falar o nome desse cara mesmo? O deputado Jair Bolsonaro tem 11%. Meu Deus do céu, que voto dessa criatura. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, e Marina Silva, 2%, né? Também cada. O prefeito de São Paulo, João Dória, ainda ninguém pensa em botar em uma pesquisa, e o ex-ministro Ciro Gomes, 1% cada. Um percentual de 5% dos entrevistados pela CUT Voz disse que votaria em outros candidatos. Ninguém, pelo visto, não incluíram a Manuela aqui. Ninguém, brancos e nulos, 17%. E não sabe ou não responderam, 24%. Na pesquisa estimulada, com 5 candidatos na disputa, Lula teria 45% das intenções de voto contra 31% da soma dos demais candidatos. Bolsonaro teria 15%, Marina 7%, Alckmin 6%, Ciro 3%. Ninguém, brancos e nulos 14%, e não sabe ou não responderam 11%. Eu não sei o que esse povo quer votar em Bolsonaro, sinceramente. Mas vamos lá, esse foi o giro de notícias de hoje. Democracia no ar. A Beth está dizendo aqui que vai ter show cultural em prol do 14º Interclesial de Sebes, no dia 14 de janeiro, no Janguru Sul. Está aí o convite da Beth para todos vocês. Gente, policiais invadindo as universidades, reitores presos, ataques e cortes de verbas nas universidades públicas e a desgraça comendo solta na educação superior desse país depois do golpe, né? Infelizmente, mais uma vez, a educação sofrendo, né? Porque, enfim, quem pensa de forma livre é perigoso para a gente que gosta de golpear as coisas. E a gente está aqui para conversar justamente sobre isso com a professora e vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a DUFS, né? A Helena Serra Azul. Mas, Helena, antes de falar sobre isso, eu acho muito importante a gente aproveitar a sua presença, porque tem um povo que aparentemente ou tem problema de ler livro de história, ou porque gosta de mentir mesmo, né? Eu acho que gosta de mentir mesmo, não vou nem passar a mão. E anda com essa onda aí de achar bonitinho falar da ditadura militar, achar que viver aí, criar um sonho ou uma fantasia sobre a ditadura, vamos fantasiar sobre a ditadura,
E tem uma mania de ficar dizendo que o povo, né, que lutou contra a ditadura era um povo que não trabalhava, que não queria nada com nada. Quando a gente sabe que eram artistas, que eram intelectuais, que eram estudantes, né, eram pessoas, inclusive, que hoje têm profissões muito sólidas, têm uma história de vida para contar, e você teve, aliás, uma história muito bonita, de certa forma, de luta contra a ditadura, porque quando eu brinquei que era Helena Concentração, é porque tem uma pegadinha aí no nome, né? Ela era Helena Concentração e o Chico, marido da Helena, era o Chico Passeata. Tem um dueto de amor na história, e eu acho que o amor é a coisa mais revolucionária que existe, e é importante que a gente leve ele o mais longe possível para mostrar para as pessoas o que eram as coisas, né? Inclusive, vocês, os dois médicos, tiveram depois uma carreira que continua em luta em defesa do país e tal. Então, eu acho que é muito importante nossos leitores, nossos ouvintes e as pessoas que acompanham no Facebook são pessoas do campo progressista, né? Às vezes o outro entra aqui um raivoso aqui, diz umas besteiras, mas a gente, como é democracia, a gente também lê o que ele diz e responde aqui. Mas eu queria que você pudesse, para a gente, contar um pouquinho essa história da Helena e do Chico, né? E falar um pouco dessa sua história, porque acho que nesse momento, né, é uma coisa que é difícil da gente voltar a falar sobre, porque foi muito doído, foi muito sofrido, mas a gente, ao mesmo tempo, volta de novo a ter que falar para não ter que reviver, né? Então, eu queria que você contasse para a gente isso. Olha, eu vou tentar ser o mais sucinta para não sair muito do nosso assunto depois, mas eu acho que essa questão está colocada na ordem do dia, realmente, porque eu acho que existe dois tipos de pessoas que defendem essa história da ditadura. Uns são os mal informados, tá? E os outros são os mal intencionados. Não existe outra alternativa. Por exemplo, quando teve a ditadura militar, o golpe de 64, porque eu acho que a gente tem que dar o nome às coisas, aquilo foi um golpe. E um golpe militar, inclusive, eu era adolescente, mas assim, a gente já participava, já via, porque foi quebrada realmente a própria legalidade que existia dentro da sociedade brasileira, né? E foi instalado, né, um golpe militar, e é bom se ver o seguinte, o golpe militar, ele tira todos os direitos individuais, né? Então, o raio que ele atinge, né, uma grande ilusão de achar que vai ficar restrito, né, aquele grupo... Só na casa do meu vizinho. Não é. Ele se estende, inclusive a gente vê pela história do Brasil que ele atingiu os setores que apoiaram o golpe, né? E muita gente, inclusive pessoas que tinham no primeiro momento apoiado o golpe militar, achando que ia acontecer aquilo, e que depois era o discurso da questão da moralidade, né? E a questão também da corrupção. Tudo muito parecido com os dias de hoje. Não é mera coincidência. A questão da corrupção é, como eu disse, uma questão inerente à sociedade. Ninguém pode ser corrupto. Então, isso não é, digamos assim, um privilégio a pessoa não ser corrupta. As pessoas ninguém é para ser corrupto. Essa é a questão. Agora, você colocar isso como o centro da discussão, o que é que acontece com essa história da corrupção? Ela pega um viés ideológico. Né? E aí, o que é que acontece? Eu tô tocando isso porque o pessoal diz, na época da ditadura militar, não havia corrupção. Havia. O que acontecia é que ninguém podia investigar, não se podia denunciar, porque senão você era preso. Aí depois começou o slogan, ou deixe, se você fizesse. Olha, tem um exemplo muito grande na área da medicina, eu gosto sempre de falar. Na década de 70, quando já tinha acontecido o golpe no golpe, em 1968, houve o AI-5, que é o estabelecimento do terror, né? O que é que acontece? Alguns pesquisadores de renome encontraram o mosquito Aedes aegypti lá no Rio de Janeiro. E se levantou na época, porque ainda ninguém sabia Zika, dengue, chikungunya, nada disso, a questão da febre amarela.
esse pesquisador, isso existe na história da medicina, é só ir atrás. Ele foi censurado e foi que se ele continuasse com essa denúncia, ele poderia ser preso porque ele estaria com a atitude contra o Brasil. Então, por aí você tem uma noção do que é uma ditadura. Por exemplo, o AI-5, ele, a partir de 3 pessoas que se reunissem, já era considerado e você podia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Todas as entidades, sindicatos, foram tudo colocados na clandestinidade. Inclusive, do ponto de vista das universidades, né, com a AI-5, eu vivi mais após o golpe de 64, né? Então, eu estava na universidade e estava no 2º ano. E aí passa aquela questão. No 2º ano, e o Chico estava no 3º ano, né? Então, a gente tinha quanto? Na faixa de 18 a 19 anos. Bem novo. E nós éramos estudantes regulares da Faculdade de Medicina, tanto que a gente sempre teve muito apoio dos professores. E eu nunca na vida, até hoje, nunca tive uma reprovação no meu currículo. Nunca. Então, quando eles tiveram que perseguiram o problema do pensamento, a questão ideológica. Então, assim, a gente teve casas invadidas, sem nenhum processo, sem nada, tivemos que ficar na clandestinidade um bocado de tempo, acabamos depois sendo presos, condenados pela Lei de Segurança Nacional. E é muito interessante porque a própria Faculdade de Medicina sempre dizia, não consta nada contra a gente do ponto de vista da gente ser estudante. Não tinha uma acusação, mas havia ordens superiores para que a gente não pudesse estudar. Quer dizer, era irregular. E quando a gente foi fomos julgados por um tribunal de seção, um tribunal militar. Essa denúncia existe naquele livro Brasil Nunca Mais, porque é muito importante a gente ver, o Brasil Nunca Mais foi um livro que foi coletado a partir de depoimentos oficiais, não foi depois. Vale muito a leitura, é muito importante. E depoimentos oficiais nas auditorias militares. Né? E isso aí foi feito pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que era aquele setor da igreja que passou a se colocar contra o arbítrio, né? Que era, e eu tive muito vínculo com a igreja, porque nós éramos oriundos, né, de JEC, que é a Juventude Estudantil Católica, e a JUC, Juventude Universitária Católica, né? E a gente tinha muito contato com o pessoal da igreja, né? Então, a gente sabe do papel, inclusive, que esses segmentos progressistas da igreja e de setores importantes da sociedade tiveram, para a gente também ver que você tinha os 2 lados da moeda. Né? Porque alguém diz assim, como é que vocês passaram por tudo isso? Mas a gente tinha apoio também, apoio do ponto de vista das pessoas se colocarem contra aquele arbítrio que estava acontecendo. E isso durou décadas, né? A gente sabe que foram mais de 20 anos. Né? 79, quando veio a anistia. Né? E assim, coisas absurdas. Eu consegui me formar, né, em medicina. Ainda naquele período? 76, eu perdi 4 anos. Né? E o que aconteceu? Quando eu terminei, consegui fazer residência graças aos meus professores, que era assim, tinha que mandar o nome da gente, você passando ou não na seleção, o serviço de informação para ver se você podia fazer ou não, conforme o seu pensamento. Nossa. E aí os professores disseram que não concordaram e não mandaram o meu nome. Porque não mandava dos outros, por que ia mandar o meu nome? Já que eu me enquadrava em todos, tinha passado, eram 9 vagas, eu tinha tirado 4º lugar e tal. De certa forma, você está até falando da importância já da faculdade na sua fala, né? Porque é um campo de livre saber, não adianta, por mais que os governos tentem oprimir, tem o livre saber, tem esses professores que sustentam a E assim, isso aconteceu, eu falo mais em mim, mas assim, com o Chico, nós tínhamos 19 anos, aí depois nesse processo eu engravido, né? O meu filho nasce lá no Recife, né, na época em que a gente estava lá, né,
E assim, nasce na prisão, já na época da junta militar, do começo do Médici, que foi uma situação extremamente difícil. E aí, quando eu volto para a universidade, né, nesse processo eu perco 4 anos, aí depois eu volto para a universidade. A universidade, os centros acadêmicos todos fechados, DC é fechado, só existia a associação atlética. E tinha também a representação estudantil. E para você ver o absurdo, quando eu volto para a universidade, eu sempre tirei nota muito boa, para desmistificar. Isso é importante dizer, aí, que tem umas pessoas... Saiu as listas das pessoas que poderiam ser votadas pelo critério de nota. Aí saiu meu nome. Aí o pessoal começou a fazer campanha. E eu fui eleita para a representação estudantil, isso em 73, por aí. Só que eu fui chamada pelo Serviço de Informação da Universidade e disse que eu não podia. Porque eles tinham esquecido que eu tinha voltado e que eu tinha nota boa. Então, quer dizer, apesar dos critérios, mesmo feitos por eles não cumpriam os próprios critérios feitos por eles. Aí eu não pude ficar na representação estudantil, mas cheguei a ser eleita e tal na época, né? E aí termino faculdade, a gente não consegue nem fazer concurso, não consegue fazer uma seleção pública, eu consigo um contrato, na época não havia concurso público, um contrato do Estado, começo a trabalhar, depois de 5 meses, já em 77, aí eu sou chamada e demitida bem por conta da minha participação no movimento estudantil. Dessa forma, esse é um processo que até hoje eu tenho contra o Estado, já está na última instância, eu já ganhei, mas estamos discutindo até hoje para o valor. Não acredito, não, ainda está nessa... Por aí você vê a noção, é contra o Estado do compensação, Ceará. O juiz lá deu, como é que foi 6 dias sem dormir, e já julgou que o Lula tem que... Mas aí, isso, para a gente ter uma noção do que é isso. Então, eles invadiam casa. Aí, o que acontece num processo desse? Se o cara tem um inimigo, ele não precisa comprovar nada. O cara pode ser denunciado. Vira caça às bruxas. É uma coisa assim terrível, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que defender a democracia e o direito das pessoas se colocarem e pensar de forma diferente. Porque, inclusive, o que vale para nós, vale para aquelas pessoas que estavam pedindo para Deus. Elas também não poderiam se reunir, né? Bom, a história da Helena e do Chico, né? Assim, a história, porque concentração e no passear. A gente sempre teve um entendimento que a universidade e os locais é importante, por exemplo, o movimento estudantil é importante, a resistência, mas é importante você ir às ruas, né? Para que a população entenda, né? Nesse sentido, você faça a sua voz, né? Principalmente no momento, como nós estamos vivendo agora, e no passado também, que você não contava com a grande mídia. Por exemplo, na época, a Globo dizia que aquilo não era um golpe. Né? E se colocou, de novo, qualquer semelhança e no passado também se colocou contra o 10% salário. É bom que a gente saiba dessas coisas. Ele disse que era contra, tem inclusive ela foi, na verdade, ela só foi se desculpar, entre aspas, foi uma desculpa meia torta recentemente. Acho que por esse golpe que ela ajudou agora, talvez daqui a uns 30 anos ela resolva se pronunciar e dizer aí o que acontece nisso? Aí o Chico também adorava passeata, gente, né? Até hoje, né? Eu adoro passeata no sentido de ser um espaço de livre manifestação, né? E, quer dizer, ainda, né? Mas e eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço, sabe? Sim, com certeza. E aí era assim, o pessoal brincava, dizia que eu era Helena Concentração, porque eu reuni o pessoal, juntava para sair em passeata, né? Então Helena era Chico Passeata, primeiro a história era Chico Passeata. Quem ia para o DCE,
Aí a primeira posição era assim, tipo, vamos fazer uma passeata e vamos sair do céu para a Praça do Ferreira, passa pela Praça da Bandeira e tal. Aí o pessoal, como tinha um passeata, tinha que ter Helena Concentração. Aí juntava para poder sair passeata. Aí o pessoal brincava que o nosso filho ia ser o Comício Relâmpago. Muito bom. Bom, a gente já volta, inclusive, para poder relacionar essa coisa dos períodos, né? Porque aparentemente a gente está indo no mesmo barco de novo nessa viagem, sei lá, sem menor sentido de acontecer, e falar sobre a questão da universidade pública, depois agora do nosso break, Jonathan Neto. Democracia no ar. 10h31. Você está ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa que estamos aí conferindo, né, ao vivo, aí na página também, você pode acompanhar na página do Democracia Participativa CE no Facebook. Peraí, embolei tudo, né? Coisas da segunda-feira. Para você que... você está ouvindo o programa Democracia no Ar, eu mesmo falei errado, tá? Você não está ouvindo errado não, tá bom? É o seguinte, a Rádio Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa na íntegra para você aí no decorrer da sua programação local. Ok? Agora sim. Estamos também ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10h32. Vem aí o Alô Parlamentar. Já já a gente volta com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar. Chico Lopes. As mudanças em direitos dos servidores públicos debatidas recentemente parecem minar ainda mais a debilitada popularidade do presidente Michel Temer. O deputado Chico Lopes esconde a insatisfação. Primeiro, o Temer não é o presidente da República. Ele está fazendo tudo isso que chama Meirelles. É representante máximo dos interesses externos do país. O deputado lembra que as pessoas mais atingidas pelas medidas em relação ao serviço público são os que não possuem condições de arcar com as opções privadas. Quando eu ataco o servidor público, eu não estou atacando só o servidor público. Eu estou atacando aquelas pessoas que precisam do serviço público, como da saúde, como da segurança, como da educação. Mas o Temer, ele sabe disto. Agora, ele está a serviço não dos interesses do povo brasileiro, mas de umas elites que têm vergonha de ter nascido no Brasil. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. 10h33. Voltamos com a segunda parte do programa Democracia no Ar, ao comando da Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. O saci de segunda-feira é aquele saci que nos confunde demais. É segundou, Jonathan Neto. Oh, meu Deus do céu. Pior que nem é de se divertir, né? Só rolando carrinho de passo no final de semana. Mas, enfim. Vamos lá. Helena, você acabou de narrar uma história que parece que a gente está vendo repetir, né? E aí eu queria que você fizesse esse paralelo para a gente, porque todo processo de ditadura, todo processo de golpe ou de supressão da democracia, a primeira coisa que o pessoal tenta perseguir de alguma forma é o conhecimento, né? Na época do nazismo, queimou-se livros, aqui se censurou a imprensa, se perseguiu também dentro da universidade. Então, eu queria que você mostrasse um pouco para os nossos ouvintes esse paralelo de que parece que a gente está repetindo aí um pedaço da história pós-Temer, né? Se a gente vê, né, realmente, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação diferente daquela de 64, 68. Porque
a luta política ela é como um jogo de xadrez, né? Então, esses setores retrógrados, fascistas, né? Eles encontram formas alternativas de fazer, né, os seus objetivos. Então, o que a gente vai vendo é que, por exemplo, hoje a gente vive um golpe que ele é midiático, com um poder muito grande da grande imprensa, né? Ele é jurídico, parcela, né, do judiciário, né? Não dá para a gente incluir todo mundo, porque tem resistência também, a gente percebe, isso é importante que a gente destaque isso, e parlamentar. Né? Quando que um parlamento desmoralizado como esse, né, consegue afastar uma presidenta eleita, né, e consegue manter um presidente corrupto sem nenhuma popularidade. Então, o que valia nos argumentos por afastamento da presidenta Dilma Rousseff não vale para o outro. Por quê? Porque a corrupção está estabelecida, né? Ela é clara, ela é oficial, né? E é tratada de forma diferente pela própria mídia. Então, aqueles jantares, né, é como se fizesse parte do processo. As malas de dinheiro não representam, né, como foi dito, né, recentemente por um dos participantes do governo, né? E a gente vê que era para implantar um projeto. Porque eu conversando com uma pessoa amiga, né, dizendo assim, mas por que isso? Para implantar um projeto. E esse projeto, que na época o Temer chamou, ele ainda como vice-presidente, que era a ponte para o futuro, ele nada mais é do que a ponte para o retrocesso. Né? Porque se a gente tem crítica ao processo estabelecido anteriormente, né, do presidente Lula e da presidente Dilma, o que veio foi no sentido do atraso e não do avanço, porque eu acho que a gente teria que corrigir o que teve de errado e não afastar através de um golpe e estabelecer uma agenda de retrocesso. E essa agenda de retrocesso, ela é uma agenda neoliberal. E o que é isso, minha gente? A história da teoria do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Ele é Estado mínimo para o povo, para a população, para a educação, para a saúde, para a ciência, para a tecnologia. Mas ele é um Estado máximo para as corporações internacionais, para o setor financeiro, para o chamado rentismo, né, que tem, digamos assim, mais atrasado, né, do ponto de vista do capitalismo. Né? Ele é parasita. Ele não gera nada para a sociedade, ele não tem nenhuma produção, é como se o dinheiro estivesse gerando dinheiro. Por exemplo, aí o que é que a gente vê hoje? Todas as medidas são nesse sentido. Mesmo a questão das grandes empresas, são grandes empresas internacionais. Se a gente for ver agora o que está acontecendo com a Petrobras, é exatamente isso. Quer dizer, a Petrobras está sendo entregue às multinacionais do petróleo estrangeira. O nosso pré-sal, que deveria ir para a saúde, para a educação e para retorno para a população, como é feito em países que têm uma visão, e às vezes não são nem países socialistas, são países que têm uma política mais social-democrata. Dão uma qualidade de vida diferente para a população. Aqui está sendo tudo doado, mais de 1 trilhão, né, para outros países. Para os outros países, dentro de uma lógica do capitalismo internacional. E você vê, não é só no Brasil, você vê aí nos vários países da América Latina, nas guerras, quer dizer, é todo um projeto. E aqui no Brasil, representado pelo Temer, né? Fora isso, o que é? Do ponto de vista da universidade. A universidade, como você falou, por ela ser um local que gera o conhecimento, o saber, ela é um local estratégico, inclusive do ponto de vista da ciência e tecnologia. Você não pode pensar num país desenvolvido, né, se você não... É tanto que todos os grandes
entidades científicas do Brasil estão se colocando contra esse projeto. Por exemplo, a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso Científico. Quer dizer, você vê que são entidades nacionais de pesquisadores, né? E a universidade, ele tem esse papel, e pela história da universidade no Brasil, a universidade pública, ela não é apenas uma repetidora de conhecimento, ela tem todo o aspecto da ciência e da tecnologia. E se a gente vê o que já aconteceu nesses 2 últimos anos, é terrível. Sabe? Já houve cortes. A universidade está mantendo basicamente em cima do que tem e pelo esforço dos seus pesquisadores e professores. Outro dia a gente estava na universidade, eu ainda não me aposentei. Então, quer dizer, como a gente brinca, é bom a gente nem divulgar que não se aposentou, porque o que quer fazer, jogar a aposentadoria das pessoas lá para cima, se aposentou na faixa dos 50 anos. Uhum. E a gente era já 6 horas da tarde, vários pesquisadores, professores, a gente até se reuniu e disse assim, era bom a gente fazer uma foto, porque a propaganda que diz é que se ganha muito e se trabalha pouco. Mas quem sustenta a ciência, a tecnologia, a qualidade das nossas universidades são os professores, os funcionários, né? E com o apoio dos estudantes, né? Então, quer dizer, e você não pode pensar num país, isso é uma área estratégica, se você não pensar na ciência, na tecnologia e na inovação. A inovação ela é fundamental, a questão das patentes. Nós melhoramos muito do ponto de vista da parte da criação do conhecimento, dos artigos científicos, dos periódicos, mas a gente ainda precisa avançar muito do ponto de vista das patentes. Né? Por exemplo, você vê que o Brasil ele ainda estava começando a se colocar. Quer dizer, senão você vai ter um retrocesso enorme agora e são décadas para você conseguir retomar. E a universidade aqui, a Federal do Ceará, nós somos hoje a 10ª do Brasil em tudo, né? E alguns cursos com as notas mais altas, mesmo nessa diversidade. Que descobriu a questão do biodiesel, né? Então, tem cientistas de ponta, na verdade. Aqui as nossas universidades públicas, tanto a UFC como a UES, elas têm uma qualidade muito grande. Então, mesmo nessa crise, o nosso entendimento, você tem que manter essa qualidade, né? E resistir do ponto de vista político e também da criação do conhecimento. Né? Então, acho que a questão toda é essa. Por exemplo, a questão, tocando um pouco na questão da reforma trabalhista, ela passou meio desapercebida, mas a implementação dela já está, com pouquíssimo tempo, já está gerando toda essa discussão. Eu lembro que uma vez, na universidade, a gente conversando sobre o que representa a reforma trabalhista. Quando eu saí aqui de Fortaleza, do Ceará, porque a gente não conseguia emprego, fui para São Paulo, para Campinas. Em Campinas, eu fui professora da PUC, da PUCamp. Olha, isso foi na década de 80. Na PUCamp, na época, a gente ganhava por hora aula, mas já havia todo um processo que a gente ganhava por 4 semanas, a gente conseguiu negociar para ganhar por 5 semanas, que era exatamente a característica do trabalho docente. Quer dizer, hoje você está num retrocesso pior, que é a questão da hora-aula. Hora-aula é um absurdo. Você destrói o ensino, porque o professor vai ganhar só para aquela hora que ele está trabalhando. E, assim, se a gente somar com as coisas que estão acontecendo nas escolas particulares também, com a demissão das pessoas que têm maior instrução, mais graduação, parece até que há uma perseguição justamente aos professores que são mais qualificados para substituir essa mão de obra por uma mão de obra com menos qualificação. Inclusive, a gente sabe o que houve de investimento no Brasil para formar mestres e doutores. Nós temos hoje um número grande de cérebros, né, que a gente não pode perder, não pode sair do Brasil, que isso já aconteceu no passado, né? Então, agora vai acontecer novamente. E, do ponto de vista trabalhista,
Por exemplo, a gente depois evoluiu na própria PUC, né, que era as confessionárias e tudo, a gente já ganhava também por período, foi um grande avanço. Quer dizer, você de repente tem todo esse retrocesso. Eu lembro que antes de ser aprovado, eu disse, minha gente, vamos ter cuidado, porque isso vai atingir a universidade. E está aí, a gente viu, né? 1.500 professores, 1.200, não sei direito, já no processo, já está na justiça, porque realmente isso é um absurdo, né? Você destrói a universidade enquanto concepção, né, universal da criação do conhecimento. Helena, a quem interessa esse desmonte? Há os donos de particulares, há um interesse mesmo de uma camada fascista que está ocupando o governo em alguns espaços de poder, ou até mesmo a governos de outros países que, de repente, estão de olho na produção científica Eu brasileira. acho que tem isso também, que é a questão, você tem todo um projeto, e aí é aquela visão, você retira tudo de todo para beneficiar, como o pessoal brinca, um Robin Hood às avessas. Né? Você tira do pobre para dar aos setores, né, mais elitizados, mais privilegiados, aí de fato, os privilegiados da sociedade. É um projeto, é uma proposta. Uma pergunta que eu quero te fazer sobre o suicídio do Canceller, né, e da perseguição recente a vários reitores, né, que está se agigantando com uma ação judicial mesmo, de cunho... Se a gente fala do ponto de vista da democracia, isso fere, inclusive, as leis do Brasil. Então, nesse aspecto, se aproxima... Autonomia universitária. Se aproxima, porque a universidade, ela tem a autonomia. Mesmo na época da ditadura, tinha vários reitores que defendiam a autonomia. Aqui no Ceará, havia essa postura, era uma postura de defesa, como até hoje tem, a defesa do espaço democrático. Né? Então, eu lembro que a gente tinha lá na área da saúde, na medicina, o que a gente chamava o território livre das mangueiras, tinha umas mangueiras, era onde a gente fazia manifestação, ninguém da Polícia Federal entrava lá para pegar nenhum estudante, até porque havia uma defesa por parte dos professores da própria direção da universidade, independente de colaborar ou não, mas nesses aspectos a autonomia era grande. Então, o que é que você vê isso? Hoje, se rompe a autonomia universitária. Essa história, gente, da como é que a gente chama? Coercitiva. Condução coercitiva. Isso é um verdadeiro absurdo, porque você não foi chamado, isso para qualquer pessoa. Porque é aquela coisa, existe aquela... A gente tem que defender o princípio democrático, independente de ser com a gente ou não. Porque se você não defende isso, um dia vai chegar em você. Sim. Aí o que acontece? Antes de ser chamado, antes de ter nenhum processo, só por digamos assim, uma averiguação, você já vai, sabe? Na época da ditadura, eles invadiram as casas todo armado e você sumia. Mas o que eles fizeram com o professor de Santa Catarina foi algo terrível, do ponto de vista dos direitos humanos. Aquilo é um verdadeiro horror, porque o que eles fizeram? Sem nenhuma culpa formalizada, passando por cima da autonomia, impediram, inclusive, o reitor de voltar. E pelo visto, por acusações completamente sem sentido. Inclusive, era acusações de um programa à distância, que eu acho que tem que ser investigado, mas não é dessa forma. Que, inclusive, a grande mídia já sai condenando, porque o valor total que dizia o que era do programa... Era do Brasil inteiro. Era do Brasil todo. E outra coisa, ele foi uma degradação pessoal. Sabe, ele foi levado, sabe, desrespeitado como pessoa, sabe, feito alguns tipos de procedimentos que se faz com preço comum, que é errado também, não é? Por exemplo, o cara cometeu erro, tem que ser condenado, tem que ser preso, mas você não pode romper a questão dos direitos humanos, porque senão isso é fascismo. E na Alemanha a gente viu em que deu. Né? A gente viu na Espanha também.
Então, quer dizer, a gente, em nenhum momento, pode estar concordando com o fascismo, né? E outra coisa, gente, essa é uma questão, aí o que é que acontece? O professor fica, quer dizer, ele foi suicidado, se você pensar bem. Ele foi levado ao suicídio, né? E aí a gente vê essa coisa se repete depois na Federal de Minas Gerais, em que eles levam de forma coercitiva o reitor. A próxima reitora, que nem tinha assumido ainda, ela ainda ia assumir, professores sem nenhuma denúncia formal, sem um inquérito, sem nada, para averiguação. Como se não tivessem aprendido Direitos. Absolutamente, não. E como você não tivesse Não aprenderam direitos nada do que individuais. fizeram. Levaram uma pessoa à morte da primeira vez e nós vamos continuar fazendo igual agora. Quer dizer, a essa questão é, mais uma vez, né, uma falta, uma quebra dos direitos humanos. Várias entidades, né, já soltaram no Brasil. A Andifes, que é a Associação Nacional dos Reitores, soltou uma nota muito interessante. A reitoria da UFC soltou. A ADUF soltou, a SBPC. Então, quer dizer, a sociedade tem que reagir. Tem que reagir para evitar esses absurdos. E cria um clima, Helena, de instabilidade dentro da universidade. Cria. Sabe, aquela questão de que você está ali, não é para gerar o conhecimento, você está ali que pode ser exposto a qualquer momento. Aí, o que é que a gente diz? Um professor que tem uma história, uma carreira, ele fez um concurso público, ele é um gestor por uma questão momentânea, outro momento depois ele volta para ser professor normal, né? E aí ele é execrado publicamente. Isso é um absurdo. E está tendo aqui, por exemplo, aqui no Ceará, ou vocês têm algum relato de outro estado, está tendo essas micro-perseguições de Ministério Público, Ministério a questão de contas. Não, o que a gente sabe que criação de regras. A universidade já sempre foi colocada sobre critérios rigorosíssimos. Eu te digo isso porque quando a gente faz relatórios, faz prestação de conta de qualquer recurso que a gente recebe, é tanto que a gente diz, gente, como é que pode ter tanta corrupção se a legislação para a universidade é dessa forma? Então, para a universidade é muito rígido. Por exemplo, você tem a CGU, você tem vários critérios de controles, tanto internos como externos. Então, quer dizer, na universidade, você faz prestação de conta, faz relatório, as contas têm que bater, isso é feito já normalmente, porque você é gestor por 2 anos, 4 anos. Não é a vida toda. Depois que termina aquilo ali, você volta para a sua vida acadêmica normal. É dessa forma. Aquele reitor, ele é reitor naquele momento, né? Depois ele volta para ser um professor normal. Né? Então, não está tendo nenhum tipo de pressão, pelo menos aqui por enquanto. Não, olha, porque já existe o controle, né? Já existe esse controle. Mas aparentemente eles estão querendo fazer um controle para além. Né? O que acontece é que há essa questão, um juiz, um determinado juiz dá autorização, aí o segmento da Polícia Federal vai lá. Essa que é a questão, né? Então fica todo mundo, digamos, exposto nesse aspecto, né? A última questão que eu acho que é importante que a gente aborde é a medida provisória 805. Eu tinha até aqui anotado. Pode falar. A gente tem aí 5 minutinhos para o final do programa. Essa medida provisória 805, ela é extremamente grave. E veja, através de medida provisória. Ela passou, eu quero só mostrar aqui rapidamente. É medida provisória 805 que pega servidores públicos federais, reajuste e previdência. Ela posterga ou cancela os aumentos, né? E, além disso, aumenta a alíquota de contribuição social do servidor público e outras questões. Ela atinge não só a universidade, mas todos os servidores. Porque é bom que se diga,
desde 2013, na última mini reforma, né, que teve, quem entra na universidade, ela só recebe o teto, do INSS, para aposentadoria. Só que aí, atualmente, a gente tem que colaborar por 25 anos e descontar a alíquota de 11%, ao passo que na Previdência, você é 15 anos e 8%. E outra coisa, o setor público não tem FGTS. Então, quer dizer, quando eu falo isso, não é para tirar as coisas do pessoal da Previdência, não, porque o setor da Previdência já foi prejudicado no passado. Eu lembro que a gente dizia isso, não tem que tirar os direitos da Previdência, foram tirados, foram colocando dificuldade, aquela coisa até que atinge todo mundo, né? E do ponto de vista do servidor público, isso é uma falácia, é uma mentira, o que as propagandas dizem, porque o servidor público que entrou de 2013 para cá, ele só recebe o teto da Previdência, ele tem que pagar a Previdência complementar para poder ter direito à Previdência complementar, para ele chegar no salário dele depois de tantos anos. E também é 60 anos para mulher e 65 para homem, né? Existe uma comunicação que está sendo feita do governo que não é correta. Que tenta quebrar a unidade da classe trabalhadora nesse momento, porque exatamente. Ele sabe que existe resistência. E aí, veja bem, se essa reforma da Previdência fosse tão boa, por que fica de fora vários segmentos que são os privilegiados? E que eles têm medo de já ter que atacar, né? Então, só concluindo, né? Então, eles pegam nessa medida provisória para as pessoas terem noção do que é, gente. É uma medida provisória que posterga os aumentos, pega desde 2016, médico, juiz do Tribunal Marítimo, perito médico previdenciário, supervisor médico pericial, carreiras tributária aduaneira da Receita Federal, auditoria fiscal do trabalho, quer dizer, isso vai piorar o controle do Estado, porque são carreiras de Estado. Eu depois posso até eu ir imprimir, mas eu tive problema na impressora, não deu tempo. Carreira de analista de infraestrutura, cargo de especialista, carreira e cargos do IPEA, do pessoal do DENIT, das universidades. O DENIT, inclusive, entrou na justiça, já ganhou. E nós, da DUSA, entramos na justiça. Hoje, depois que eu sair daqui, eu vou ligar no setor jurídico para ver em que pé está isso. Porque, segundo o pessoal, é inconstitucional mexer com a questão de imposto e de valores através de medida provisória, que é aumentando de 11% para 14%. Né? Está sendo questionado. É incrível, né? Mas respeitar a Constituição é uma coisa que esse povo não então, faz. Essa medida provisória 805, a gente tem que lutar muito com ela, junto com a reforma da Previdência, que vai ser um prejuízo para toda a população brasileira. Temos contra esse desmonte do serviço público no Brasil e das nossas universidades. Realmente o programa está chegando no fim. A Claudinha, a querida Cláudia Santiago Janos, do pessoal do Núcleo Piratininga, está aqui assistindo a gente. Beijo para ti, Cláudia, estou te esperando. Vou lhe entrevistar aqui. E aí, aproveitando para dizer que ela está assistindo a gente, para vocês não esquecerem de entrar em contato lá com o Núcleo Piratininga de Comunicação para saber como é que compra uma agenda, está super em conta. A agenda do núcleo é importante para a gente poder ajudar a financiar essa coisa do sistema da imprensa sindical. Tem uma agenda específica de mulheres de luta, então é bacana para nós. E tem a tradicional já, que fala do movimento dos trabalhadores no Brasil e no mundo, e que é feita há muito tempo por eles, e é muito bacana essas agendas, são super disputadas. Então, no precinho camarada, então entrem lá em contato com eles para adquirir a sua agenda. O programa está chegando ao fim. Muito obrigada, Helena, pela sua participação, sempre querida. E é com você, Jonathan Neto. Até amanhã, gente. 11 horas em ponto. Bem, acabamos de conferir, ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Sinface,
Mova-se, Oxô Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma e ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. Também você, né, que você compartilhou na sua página pessoal no Facebook, obrigado. Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na nossa terça-feira, uma nova edição, a partir das 10, como já falei, do programa Democracia no Ar. Fechado? Todos, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se fala. Até lá! Democracia no Ar.